E aí pessoal, vídeo novo na área, provavelmente o mais polêmico de todos do canal até aqui, porque de todas as discordâncias teológicas no meio cristão, talvez essa seja a qual mais a divisão e opiniões diferentes. E hoje eu vou explicar o porquê a intercessão dos santos sempre esteve presente no meio cristão e por que nós devemos pedir sim para que essas almas nos ajudem com as orações. Bom, então vamos lá. Desde a Reforma Protestante, se tem questionado muito isso, mas isso nunca foi um problema para nós católicos e para os ortodoxos, né? Nós sempre tivemos essa prática. Primeiramente, eu quero explicar uma coisa para vocês entenderem melhor. Existem três formas da qual a igreja se revela, né? O Espírito Santo, ele interliga essas três formas. É o que? A igreja militante, né? Que somos nós que estamos na terra. Militar no sentido de lutar contra os inimigos visíveis da igreja e da impureza do mundo e da carne. Então somos nós, né, que estamos aqui, a igreja militante. Nós temos a igreja padecente, que está no purgatório, que são aquelas pessoas que estão se purificando e futuramente vão encontrar-se com Deus. E a igreja que está no céu, na qual aquelas pessoas já estão em comunhão com Deus, a chamada igreja triunfante. Então nós temos a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Depois do batismo, nós estamos em comunhão. E essa é aquela parte do nosso credo católico, né? Creio na comunhão dos santos. E quem que são os santos? São todos aqueles que são batizados, que fazem parte do corpo de Cristo, seja vocês na terra, ou no céu, ou no purgatório. O nosso corpo, como a Bíblia diz, é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo é comunhão. E eu vou explicar como funciona, meio que refutando o que os protestantes pregam. Então, se você é protestante, eu peço licença, pois o vídeo vai ser uma espécie de catequese para que vocês entendam e para o católico leigo que não sabe explicar, que ele entenda também. Portanto, eu apenas estou fazendo o que a igreja pede para nos ensinar, tá, pessoal? Não quero ofender ninguém aqui, é só uma verdade na qual eu acredito, né? Então vamos lá. Os protestantes costumam usar alguns versículos para nos indagar. E vai ser em cima deles que eu vou explicar como que funciona a intercessão dos santos. Então vamos lá. Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então aqui os protestantes, eles leem o versículo 5 e somente ele, né? No sentido que somente Jesus pode entregar nossas orações a Deus. Somente ele pode interceder por nós. E esse parece ser um versículo bem convincente, correto? Pois veja só, eles nunca leem um versículo completo. Então, para tirá-lo de contexto aqui, pessoal, com todo respeito, fica mais fácil, tá? Se você ler Timóteo 2, o versículo 5, e posteriormente ver o versículo 6, você vai entender que a mediação aqui é outra mediação, tá, pessoal? Eu vou ler completo para vocês com o versículo 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate para todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Eles argumentam, né, que somente Jesus pode interceder junto a Deus. Se isso é verdade, por que São Paulo ensinaria que nós cristãos devemos dirigir as orações a Deus em favor de outros cristãos, né, de outras pessoas? Nós também vamos ver em Timóteo. Acima de tudo, recomendo que se façam súplicas, pedindo intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma, tranquila e com toda a piedade e honestidade. No texto que eu acabei de ler, São Paulo não está pedindo para que sejamos intercessores junto a Deus por todas as pessoas da terra? Estaria então São Paulo, apóstolo, se contradizendo? É claro que não, né, galera? A questão é que a natureza da mediação tratada no versículo 1 é diferente desse que eu li agora. A mediação tratada no primeiro que eu li refere-se à nova e eterna aliança. No Antigo Testamento, a mediação entre Deus e os homens se dava através da prática da lei constituída na Torá. Já no Novo Testamento, é Cristo que nos reconcilia com Deus, através do sacrifício que ele fez na cruz. É nesse sentido que ele é o nosso mediador,
porque foi ele que morreu na cruz, ele que sofreu, ele que carregou nossos pecados. Então é essa mediação que a palavra diz. Basta ler o primeiro versículo, né, o versículo 5, e depois ler o 6, que isso fica bem claro. Assim como pela obediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. É essa mediação, entendeu, pessoal? Portanto, a exclusividade da mediação de Cristo refere-se à justificação dos homens. A mediação da intercessão dos santos é de outra natureza, tem nada a ver, referindo-se à providência de Deus em favor do nosso semelhante. Dessa forma, o primeiro texto que eu li, dentro do seu contexto, não oferece qualquer obstáculo à doutrina da intercessão dos santos. Aquilo é interpretado no meio protestante de forma errônea, né? A mediação do qual São Paulo queria escrever nessa carta a Timóteo é que foi por meio do sacrifício de Cristo, da morte, do sofrimento, ele mediou a nossa salvação. Foi nele que nós recuperamos a amizade com Deus. É esse o sentido desse versículo. E o próprio São Paulo, ele também nos ensina em vários e vários versículos que nós somos o corpo de Cristo. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também é o corpo de Cristo. E nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. E tem mais, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E tem mais ainda, e há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Pessoal, se não ficou óbvio para vocês que o Cristo total é a figura de Cristo, mais os seus batizados, mais os seus fiéis, os seus crentes, eu não sei mais como que eu consigo argumentar, está muito claro. Pois então, o pessoal tira de contexto a intermediação no sentido da frase. Eles simplesmente ignoram o Cristo total. O intermédio ali falado na carta de Timóteo em relação à recuperação da amizade com Deus, e não literalmente em relação à oração, que só Ele que pode entregar as orações a Deus, é só Cristo. Não, isso nem é o contexto daquela carta. Até porque, continuando lendo ela, como eu disse, você se depara com São Paulo dizendo sobre a morte e crucificação de Cristo. Então nada tem a ver com as orações, e sim porque Jesus mediou a nossa relação com Deus. E as pessoas que morreram, né, as pessoas batizadas, que a igreja afirma estar nos céus, essas pessoas chamadas santas, elas podem sim interceder por nós, porque as suas almas que quando vivas acreditavam em Jesus, né, e tinham Jesus como Salvador, eles estão no céu sim orando por nós. Nós temos a segunda objeção, é que os santos não podem interceder por nós, porque na morte não há consciência. Bom, os defensores dessa objeção usam como fundamento as palavras do livro de Eclesiastes. Com efeito, os vivos não sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem mais nada. Para eles não há mais recompensa, porque sua lembrança está esquecida. Eles usam outro também. Tudo que na tua mão encontrado para fazer-se, faze-o com as tuas faculdades, pois na região dos mortos, para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência e nem sabedoria. Bom, pessoal, já que a Bíblia é um livro coeso, na verdade, é um conjunto de livros, né, coesos, nós não podemos aceitar a doutrina da dormição ou da inconsciência dos mortos, simplesmente pelo fato de que há inúmeros versículos na Sagrada Escritura que demonstram que os mortos
não estão dormindo e muito menos inconscientes. E se um protestante ele acredita nisso, ele está indo contra a própria doutrina, porque ele quer ir para o céu, não quer? Ele quer ficar lá no céu glorificando a Deus, não é? Mas como que ele quer ir para o céu glorificar a Deus, se ao mesmo tempo ele acredita que a alma ela não vai ter mais, né, função depois que falecer? A questão é que os versículos citados em Eclesiastes não fazem referência ao estado mental dos mortos, mas sim ao infortúnio espiritual, o que se encontra porque o lugar que eles estão, esses mortos, eles se referem àqueles mortos que morrem em inimizade com Deus, e não qualquer pessoa que morreu. Eu vou ler alguns provérbios para nós entendermos melhor. Ignora ele que ali há sombras, que os convidados jazem nas profundezas da região dos mortos. O sábio, olha só, o sábio escala o caminho da vida para evitar a descida à morada dos mortos. Então a pessoa que ela é inteligente, ela vai buscar ser uma pessoa justa para ir para o céu, porque se ela não for, ela vai para a morada dos mortos. O que é a morada dos mortos? Os versículos que eu acabei de ler mostram que a região dos mortos é um lugar de desgraça, onde são encaminhados os inimigos de Deus, isto é, bem claro no versículo que eu acabei de ler. O sábio é aquele que guarda a ciência de Deus. Este, quando ele morrer, ele não vai para a morada dos mortos. As expressões morada dos mortos ou região dos mortos, elas fazem alusão ao lugar de desgraça, onde os inimigos de Deus eles estão privados da graça de Deus. Portanto, dentro do contexto certo interpretado, os versículos de Eclesiastes também não oferecem qualquer imposição contra a doutrina da intercessão dos santos. Agora eu vou ler a terceira objeção, né? Que é: os santos não podem ouvir as orações dos que estão na terra, porque não são oniscientes e nem onipresentes. Bom, aí o argumento já muda, né? Mas ironicamente eles não usam versículos de Eclesiastes para falar que os mortos não escutam e aquelas coisas. Agora meio que admitindo que escuta, né? Ironicamente, sem querer ficar indagando, eles já se... Mas se eles escutam, então como que ele pode escutar todas as orações? Eles não são como Deus. Bom, São Paulo nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Dessa forma, os que estão unidos a Cristo através do seu ingresso na igreja são membros do seu corpo. Isso quer dizer que tanto nós que estamos na terra, como os que já morreram em amizade do Senhor, todos somos membros do corpo místico de Cristo, onde Ele é a cabeça e nós somos o corpo, como eu expliquei para vocês agora há pouco. Agora eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem melhor. Assim como a minha mão direita não pode se comunicar com a esquerda, sem que esse comando tenha sido coordenado pela minha cabeça, da mesma forma, no corpo de Cristo, os membros não podem se comunicar sem que essa comunicação aconteça através da cabeça, que é Cristo. Dessa forma, quando nós pedimos para que os santos intercedam por nós, junto a Deus, a comunicação de um membro com o outro no corpo de Cristo. Porém, um está no céu e o outro está aqui na terra. Isso acontece através de Cristo. Assim como a nossa cabeça pode coordenar os movimentos simultâneos entre os vários membros do nosso corpo, Cristo, que é a cabeça da igreja e é onisciente e onipresente, ele possibilita a comunicação entre os membros do seu corpo. E o Espírito Santo, ele interliga todos esses membros. Como os santos estão na eternidade, eles conseguem sim escutar as nossas orações, porque lá o tempo é diferente, né? Então eles estão lá na glória, estão lá com Deus, escutando sim as nossas orações. Portanto, a falta de onipresença ou onisciência dos santos não representa qualquer impedimento para aqueles que não conhecem ou não recebem os nossos pedidos. Então, eles podem interceder a Deus, até porque o Espírito Santo, igual eu falei, ele interliga a cabeça e o corpo de Jesus. Ele sempre vai ser o nosso Salvador, mas não significa que os santos não podem entregar as nossas orações a Deus, já que Jesus não permite essa graça. É Ele que nos permite,
né, essa graça, a intercessão dos santos. E a quarta objeção, que nós não podemos dirigir nossas orações aos santos, porque isso caracteriza a invocação dos mortos, que é severamente proibido na Bíblia e realmente é pecado a evocação dos mortos. Mas então por que a gente fica lá fazendo orações para os santos? Então, é porque, pessoal, a evocação dos mortos e a intercessão dos santos são duas coisas diferentes. Não se ache no meio de ti, eu vou ler aqui para vocês as passagens que condenam, tá? Não se ache no meio de ti quem pratica adivinhação, sortilégio, a magia, o espiritismo, a evocação dos mortos, porque todo homem que fizer tais coisas constituiu-se uma abominação para o Senhor. Se uma pessoa recorrer aos espíritos, adivinhos, só para andar atrás deles, voltarei minha face contra essa pessoa e exterminarei do meio do povo. Qualquer mulher ou homem que evocar os espíritos será punido de morte. Bom, conforme vimos, né? Deus, ele abomina a evocação dos mortos. No entanto, há uma diferença tremenda entre invocar o morto e dirigir orações ou pedidos aos santos. A evocação dos mortos é caracterizada pelo pedido que o espírito do defunto se apresente no lugar. Então, ele se comunica com aquela pessoa que está evocando ele, como se ele estivesse ainda na terra. Essa prática é condenada por Deus, pois em vez de confiarmos na providência divina quanto ao futuro e às coisas que necessitamos, nós desejamos confiar nesses espíritos aí que saem falando as coisas que nós acabamos de evocar. Então essa prática, ela é encontrada em algumas religiões, por exemplo, no espiritismo, nas religiões de matriz africana, o que não é o caso na intercessão dos santos. Intercessão dos santos, nós somente fazemos orações e eles lá no céu nos escutam, entregam nossas orações a Deus. Na intercessão dos santos, nós não estamos pedindo que o santo se apresente para bater um papo, vir aqui na terra e conversar comigo, para fim de eu querer extrair dele alguma informação ou algo do tipo. Mas sim, nós dirigimos a ele nossos pedidos de oração, como se estivéssemos enviando uma carta solicitando algo, né? Na intercessão dos santos, nós confiamos à providência divina, pois os santos são apenas mediadores, né? Então a providência divina aqui, se a gente rezar e for atendido, nós sabemos que é Deus que está dando a graça, mas quem entregou a oração foi aquele santo que a gente pediu para ele entregar. Dessa forma, as proibições divinas quanto à prática de espiritismo, ela não se aplica à doutrina da intercessão dos santos. Nós somente pedimos para que eles entreguem as nossas orações. Nós temos a quinta objeção. Não há sequer uma referência, né? Eles falam que não há sequer uma referência bíblica que fala sobre a intercessão dos santos. E essa daqui, pessoal, eu quase me reviro de tanto que não sei quem inventou isso, se isso foi repetido por repetido, mas há diversos versículos bíblicos que mostram que os santos oram na presença de Deus. Em Apocalipse mesmo tem alguns. Quando abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eram depositados. Então essas almas são aqueles mártires, né? Aqueles que morrem sofrendo ou que sofreram por Cristo e pela igreja. E clamavam em alta voz, dizendo: até quando tu, que és o Senhor, o santo e verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca, e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para ser mortos. O texto que eu acabei de ler tem as almas clamando a Deus por justiça na terra, né? Então tá bem claro o culto das pessoas, das almas que vão para o céu, a Deus. Em Apocalipse também tem outro, ó. Os 4 viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro. Tinha cada uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, a quais são as orações dos santos. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos,
diante de Deus. Aqui eu não quero muito explicar o contexto do Apocalipse, até aconselho a vocês a ler. Mas aqui tá bem claro, pessoal, que tem pessoas no céu cultuando a Deus, tem lá as pessoas fazendo oração. Isso está bem claro, pessoal, isso está muito claro na Bíblia. Nos versículos que eu acabei de ler, os santos oram para Deus, porque eles estariam orando, já que eles já são salvos, já estão na presença do Senhor. Por que eles iam ficar lá orando então? É óbvio, eles oram por aqueles que compartilham da mesma fé. Eles estão orando pela gente que está aqui na terra. Aqueles que têm fé em Jesus Cristo, que são batizados, as pessoas que estão lá no céu, que foram salvas, elas estão orando por nós aqui na terra. Tá, obviamente, tá claro, tá nítido, tá limpo, tá indiscutivelmente na Bíblia o culto das almas das pessoas que foram salvas, que morreram em comunhão com Deus, estão lá no céu. Elas estão sim orando pela gente aqui na terra. No Antigo Testamento, em Jeremias, nós vemos: disse-me então ao Senhor, mesmo que Moisés e Samuel se apresentassem diante de mim, meu coração não se voltaria para esse povo. Expulsai-o para longe da minha presença, que se afastem de mim. No templo do profeta Jeremias, tanto Moisés quanto Samuel já estavam mortos. Que sentido teria esse versículo caso não fosse possível que os dois orassem, intercedessem por Israel? Mesmo no Antigo Testamento, nós já encontramos uma base bíblica com referência à intercessão dos santos, já que eles estão na glória de Deus. Isso está no segundo livro de Macabeus, um livro deuterocanônimo, escrito pelo povo judeu. O povo judeu estava em guerra contra os gentios na época em que era liderado por Judas Macabeus. Para levantar o ânimo dos guerreiros, Judas contou-lhes a visão que teve, no qual Onias, que era um sacerdote, já tinha falecido, e Jeremias, que era o profeta, eles estão na visão que ele teve, intercedendo lá no céu pelo povo de Israel. É isso mesmo. Nós temos no Antigo Testamento uma passagem. Narrou-lhes ainda uma visão digna de fé, uma espécie de visão que os cumulou de alegria. Eis os que vira Onias, que foi sumo sacerdote, homem nobre e bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, distinto em sua linguagem e exercitado desde o menino na prática de todas as virtudes, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Olha só aí, Onias lá no céu, com as mãos levantadas, orando pelo povo judeu. E em seguida, aparecido dos mesmos modos de um homem com cabelos todos brancos, de aparência muito venerável, e nimbado por uma admirável e magnífica majestade. Então, tomando a palavra, disse-lhe Onias: eis os amigos de seus irmãos, aqueles que rezam muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro, e ao dar-lhe disse: toma esta santa espada que Deus te concede, e com a qual esmagará os inimigos. Olha, para mim está muito nítido nesse versículo. Muito nítido a intercessão de duas pessoas. Eu vou ler para vocês aqui em Hebreus um versículo e depois eu vou explicar. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Desse modo, cercado como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemos-nos das cadeias do pecado, corramos com a perseverança ao combate proposto. Olha só, a Bíblia dizendo para não cairmos em pecado, pois estamos cercados de testemunhas. Ora, quem que são essas testemunhas? Alguém vai distorcer, vai falar que é outra coisa e tal, mas a verdade nós sabemos qual é, pessoal. São os anjos e os santos. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Aonde, gente? No céu. Ou eu li errado, entendeu? E por que eu não peço direto para Deus? Eu tenho que ficar pedindo para o santo orar por mim. Bom, isso daí é simples demais também. É questão de meritocracia. A meritocracia ela está clara na Bíblia. Esses homens ou mulheres que fazem parte ou fizeram parte do corpo de Cristo
Por serem exemplos, eles têm mais mérito que nós de entregarmos as nossas orações a Deus, porque eles foram salvos em Jesus Cristo pelo intermédio dele, né? Que nos deu seu sangue para nos rezar, para nos remir. Então eles estão lá no céu rezando por nós e vão entregar nossas orações a Deus por questão de meritocracia. E como que funciona a meritocracia na Bíblia? Isso também é simples. Eu vou citar aqui poucas histórias só para vocês entenderem. Deus, ele ama todas as pessoas. Isso vocês podem ter certeza, tá, pessoal? Mas não é porque ele ama todas as pessoas que ele admite o pecado, porque ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E nós sabemos que algumas pessoas podem, por meio da sua santidade, ter uma proximidade maior para com Deus do que outras. Eu, por exemplo, eu conheço várias pessoas que têm uma proximidade maior com Deus do que eu. E na Bíblia mesmo nós vemos isso. Deus ia destruir o povo de Israel no deserto, mas Moisés pediu para que ele não fizesse isso. Como Moisés era uma pessoa justa, Deus vai lá e acata. Jesus não queria fazer o milagre do casamento, né? Mas Maria insiste para ele fazer, e vai lá e transforma a água em vinho. Abraão fala para Deus não destruir Sodoma e Gomorra. Na verdade ele tenta, né? Deus dialoga com ele, fala assim: se você achar tal número de homens justos, eu não destruirei. Mas como lá não tinha homem justo, aí deu ruim, né, galera? Mas vocês entenderam a questão de meritocracia. Assim é a intercessão dos santos. A função das pessoas com mais proximidade e comunhão com Deus são orar e clamar a Deus para que os que pecam e suplicam a bênção de Deus aqui na terra, para que elas sejam atendidas, né? Vocês, por exemplo, vocês protestantes, por exemplo, vocês já pediram ao seu pastor para orar porque vocês iam fazer uma prova, né? Algum teste ou passar por alguma situação difícil? Então, eu tenho certeza que no fundo, você acreditava que ele era mais próximo de Deus do que você, certo? Então, assim é a intercessão dos santos, que estão lá no céu orando pelos batizados do reino de Deus na terra. Cada pessoa que ali virou um santo teve alguma graça voltada, alguma função que exerceu na terra. Nós vemos isso também ao longo da Bíblia. Pessoas têm diferentes níveis de graça. Por isso nós remetemos à vida daquela pessoa, à oração, ao acontecimento que aconteceu, e nós vamos e pedimos ela. Por exemplo, ora, se eu peço a São Francisco de Assis a intercessão para que Deus possa curar um animal de estimação, foi porque durante a vida dele, ele foi agraciado por tais bênçãos relacionadas ao assunto. Mas não significa que ele não pode interceder por outras coisas. Mas como a graça em relação àquele assunto foi grande na vida dele, por exemplo, então ao longo do tempo se criou esse costume. Eu, por exemplo, eu peço muito a São Luís Gonzaga intercessão pela minha juventude, para que Deus sempre me dê sabedoria e que eu nunca possa me desviar dos caminhos de Cristo. Porque São Luís Gonzaga foi um jovem exemplar e é considerado o intercessor da juventude. Eu acho que vocês entenderam, né? Nós, em momento nenhum, hipótese nenhuma, colocamos os santos no lugar de Deus ou de Cristo, porque o mesmo Gênesis que tem na sua Bíblia protestante, tem na nossa católica. Eu sei que Yahvé é o meu Senhor Deus de todas as bonanças, sei que Ele criou todas as coisas, Jesus é o nosso Senhor, Rei dos Reis, digno de todas as glórias. Nós não pensamos diferente disso. E nós ficamos muito chateados quando nós escutamos essas frases. Vai aceitar Jesus como seu único salvador. Ah, seu idólatra. Ai, Maria não salva. Bom, a ignorância teológica, ela antes de qualquer coisa, ela é perigosa, porque pode levar a pessoa a dizer asneiras, como se vê no Brasil hoje. Agora eu pergunto para vocês, como explicam Samuel aparecendo a Salomão? Como explicar Elias e Moisés no Monte da Transfiguração com Jesus? Na parábola do rico e do Lázaro, Jesus fala que Lázaro está com Abraão, que Abraão já até sabia da história dos dois. Nós pedimos por sua intercessão, nós pedimos intercessão dos santos junto a Deus, e nós não tratamos eles como se fossem Deus. Até porque na Bíblia há inúmeras passagens
que comprovam isso. Agora eu nem vou usar a Bíblia, eu vou usar a tradição, o que aconteceu depois. Existem pessoas que foram repletas do Espírito Santo ao longo dos anos, tanto na Bíblia quanto após ela. Como os protestantes, por exemplo, como que eles podem fechar os olhos para mais de 2000 anos de milagres, pessoal? São mais de 2000 anos de milagres e histórias sobre os santos, sobre a intercessão deles. Eles fecham os olhos simplesmente porque não são daquela religião, porque não concordam teologicamente com isso. Eles ficam no meio da bolha deles e acabam, que não estudam por um completo o que aconteceu durante todos esses anos até chegar nos dias de hoje. Não aconteceu tantas coisas, como explicar as visões de Santa Joana d'Arc, os feitos do Padre Pio, que tinham os estigmas de Cristo, várias pessoas que claramente emanavam o Espírito Santo, e tantos relatos de milagres. Quantos corpos incorruptos tem a Igreja Católica? Corpos com anos e anos e anos que estão incorruptos, e maioria santos, visões, aparições, milagres. Como que explicam Nossa Senhora aparecendo em Fátima para as crianças? O milagre do sol, ela aparecendo em Lourdes, aparecendo em Guadalupe para um índio. Como que explica Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, novamente eu digo. A igreja, ela está em comunhão com Deus, pessoal. E ela é maravilhosa e nós podemos sim recorrer a ela. Sabendo disso, até as pessoas do Antigo Testamento, do cristianismo primitivo, elas que não tinham Bíblia, porque a Bíblia era algo restrito a algumas pessoas, elas foram ensinadas porque sabiam da intercessão dos santos. Encontramos nos primeiros túmulos dos primeiros séculos orações, pedidos de intercessão de Nossa Senhora, imagens de Nossa Senhora nas catacumbas, pedido de intercessão a Pedro, a Paulo. Isso não é paganismo, pessoal, que entrou na igreja. Como alguns falam por aí, isso é algo revoltante. Negar o mistério de Deus sobre a igreja triunfante, isso é algo revoltante. Isso só não é uma invenção da igreja. Isso sempre teve presente, isso não é uma invenção da igreja. Isso sempre teve presente no meio do cristianismo, mesmo antes da Bíblia ser formulada. Além disso ser bíblico, desde sempre os crentes em Jesus já pediam a intercessão dos santos. E sempre vou falar de novo, sempre houve milagres e graças alcançadas por essas pessoas que através da sua fé em Jesus Cristo conseguem levar nossas orações a Deus, já que elas estão lá no céu. Eu sou uma pessoa leiga teologicamente falando, e mesmo assim, mesmo se eu não tivesse acesso ao catecismo ou Bíblia, só pelo fato de escutar os milagres, os acontecimentos e a vida de alguns santos, eu já creria na intercessão deles. Falando em catecismo, eu nem coloquei ele nesse vídeo, sequer um parágrafo dele, porque para mim é tão fácil crer na intercessão dos santos, basta ler a Bíblia sem tirá-la de contexto, conhecer alguns santos, a história deles, ler algumas biografias e pronto, ninguém precisa nem citar o catecismo para mim, que eu não precisaria dos ensinos da igreja. Para mim está bem óbvio a presença deles no mundo espiritual. E eu fico muito tranquilo sobre isso. Então é isso, galera? Mas com a verdade irrefutável, não precisa ter medo de pedir a intercessão dos santos. Vocês não estão colocando ele no lugar de Deus. Até porque é Deus que permite fazer isso. Eu, inclusive, tenho que pedir para Santo Antônio me arrumar um abençoado, porque o trem aqui tá difícil, viu? E galera, esse assunto é muito amplo, ele engloba vários tópicos. Por exemplo, como que uma pessoa vira santa? Qual que é o processo de canonização? Pretendo explicar. Como que pode fazer imagem deles? Imagem é pecado e tal? Não, vou explicar também no vídeo. Ah, mas por que vocês pedem tanto a intercessão de Maria? Por que um católico é tão devoto de Maria? Também pretendo explicar. Pois bem, como eu disse, é um assunto muito amplo e cheio de tópicos. Mas uma verdade pessoal, é uma verdade certa. Há sim pessoas em comunhão com Deus, orando por nós que estamos aqui na terra.
E nós que estamos aqui na Terra, como eu citei as 3 igrejas, é importante, tá, pessoal, rezarmos para as pessoas que estão no purgatório, para elas irem encontrar Deus no céu, né? Então, eu vou fazer vídeos separados explicando esses outros tópicos. Espero que vocês tenham gostado. Acredito que tenham pelo menos entendido um pouco, ajudado a entender um pouco, né? Muito obrigado. Se possível, podem compartilhar o vídeo, né? Vai me ajudar bastante. E que Jesus abençoe a todos vocês.